Praticamente 6 anos longe do YouTube e cá estou eu de volta. Antes de tudo, eu quero fazer uma atualização pra vocês. O último vídeo que eu postei aqui era vídeo de música. Eu só postava vídeo de músicas aqui nesse canal. E sim, eu vou voltar a postar músicas aqui no canal também, mas eu vou trazer agora vídeos diferentes pra vocês. Vou começar a trazer vídeos conversando com vocês sobre alguns assuntos da nossa fé cristã. Mas deixa eu dar uma atualizada, né? Agora eu já sou pai de 3. O último vídeo que eu postei aqui eu não era nem pai. Eu mudei da cidade que eu morava e hoje estou morando em Brasília. Já concluí 3 maratonas e, sei lá, dezenas de meias maratonas. Sim, virei um corredor. Eu participo de uma igreja, de uma comunidade maravilhosa aqui em Brasília que Deus preparou pra mim, Deus preparou pra minha família e é muito importante falar disso. Eu também fiz uma transição de carreira, antes eu era policial de civil, hoje nós vivemos integralmente do que nós fazemos aqui na internet com a venda dos nossos cursos da Sala Criativa e também publicidade nos nossos perfis. E estou voltando para esse canal justamente porque eu quero movimentar esse canal novamente. Eu quero trazer para vocês reflexões que Deus tem trazido para o coração da nossa família e compartilhar algumas coisas com vocês também sobre paternidade, sobre família e principalmente sobre o Evangelho e sobre Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre como criar os nossos filhos na disciplina do Senhor. Eu quero compartilhar o que a responsabilidade da maternidade e da paternidade trouxe para nossa família. Cara, a chegada dos filhos, né, do primeiro e depois do outro, é um marco na nossa vida. Nós mudamos como pessoas e eu acredito que a maioria das pessoas muda para melhor. E existe uma vida antes e uma vida depois dos filhos. Inclusive a nossa vida espiritual é totalmente diferente antes e depois dos nossos filhos. Eu, por exemplo, comecei a pensar muito mais em frequentar uma igreja que, essa igreja ela tem um alicerce, uma base sólida do Evangelho para que os meus filhos cresçam nela? Ou será que eu estou indo nessa igreja só por modinha, onda, só porque eu gosto do louvor? Como que é? Até isso, gente, todas as decisões, quando a gente tem filho, acaba que a gente precisa pensar nisso. Não tem como a gente não pensar nisso. E os filhos chegam e a gente percebe realmente o que é importante, aonde nós temos que colocar prioridade, aonde que nós temos que focar. Né? Pelo menos isso é o que deveria acontecer com a maioria das pessoas, com a maioria dos pais, dos homens e das mulheres. E depois que os meninos nasceram, veio uma responsabilidade muito grande sobre mim de eu preciso criar esses meninos para o Senhor. Eu preciso criá-los não para eles serem bem-sucedidos, mas eu preciso criá-los para que eles tenham uma vida de devoção a Deus. Eles precisam ser conhecidos por Deus. Eu preciso levar meus filhos a Cristo. E eu sei que tudo isso precisa de uma obra do Espírito Santo para convencê-los. Não basta apenas a força do meu braço, porque é o Espírito Santo que faz a obra, é o Espírito Santo que convence. Eu acredito que nós precisamos abrir oportunidades dentro do nosso lar para que o Espírito Santo haja e transforme a vida dos nossos filhos e faça os nossos filhos serem apaixonados por Jesus. E cara, quando os meninos vieram, a gente não tem uma aula de como se tornar um pai cristão. A gente não tem uma aula de como discipular os nossos filhos na nossa casa. Cara, é um limbo. Pelo menos na igreja que eu estava, a gente não tinha esse suporte. E aí, o que eu fiz? Eu fui procurar livros, ler, enfim, procurar perfis e não achava nem perfil que falava sobre isso. E por isso que eu comecei até a compartilhar um pouco mais no meu perfil pessoal. Porque realmente era algo que eu queria e que eu sentia esse desejo e que eu via tantos outros pais deixando essa responsabilidade de criar os seus filhos no Senhor, de ensinar as verdades bíblicas para os filhos, deixando isso como responsabilidade para a igreja. E cara, pensa aí, a gente deixa essa responsabilidade para a igreja, a gente vai para a igreja aí quando muito 2 vezes na semana, as pessoas, né, tem uns que vai 1 vez na semana. Se o seu filho, por exemplo, já vai para a escola, seu filho fica 5 horas sendo discipulado por outras pessoas, sendo cheio de outras referências, que não você, que não Jesus, mas pessoas que nem são cristãs e vamos colocar aí, 5 horas na escola, vezes 5, 25 horas por semana, ouvindo outras coisas, perto de outras pessoas, e a gente vai lá e coloca a criança na salinha por 1h30 durante a semana. Você acha que é leal essa competição? Não é leal. Nós precisamos fazer do nosso lar uma Betel. E foi isso que eu aprendi, inclusive com 2 livros que foram assim marcos na minha vida. Eu vou pegar eles aqui para vocês, se eu achar. Se eu não tiver emprestado eles para alguém. Esses 2 livros, sou apaixonado por esses 2 livros. Inclusive o autor, que é o Vori, faleceu no ano passado.
Mas é família guiada pela fé e pastores da família, né? Um chamado, chamando e preparando homens para liderar seus lares. Cara, são 2 livros assim que mudou a minha vida em relação à devoção familiar, que eu não sabia de nada. Isso aqui, o Vori foi o meu professor. Foi quem eu queria, foi o curso que eu fiz, entendeu? E eu indico muito, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Então a igreja não oferece um curso para ensinando a gente a fazer isso, como que a gente cria os nossos filhos, o que eu preciso fazer dentro de casa, o que eu não preciso fazer. Porque, na verdade, tá bem um limbo, assim, né? Mas a Bíblia era clara em dizer, a Bíblia é clara em dizer em Deuteronômio 6, que é nossa responsabilidade. Eu vou ler esse versículo aqui para vocês, alguns versículos, né? Deuteronômio 6. Isso aqui foi quando o Senhor entregou a lei para Moisés, né? E aí ele está falando desses mandamentos. E aqui no versículo 5, ó, o versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Você amará o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. E você ensinará a teus filhos, e delas falará sentado em casa e andando pelo caminho, e ao deitar e ao se levantar. Tá claro que quem que tem que ensinar isso para os nossos filhos é a gente. Eu preciso ensinar para os meus filhos a amar o Senhor de todo o coração. Como? Eu não tinha um método, eu queria uma forma. Eu não cresci num lar cristão, então eu não tive isso ensinado, eu não tive devoção em casa. Eu me converti e aí eu aprendi que eu às vezes tinha que fazer devocional, que eu tinha que orar, que eu tinha que fazer talvez um jejum e tal, mas era isso, eu não sabia nada de como liderar uma família ao Senhor. Eu como homem da minha casa, como líder do meu lar, como sacerdote do meu lar, ninguém me ensinou o que eu tenho que fazer. Né? Às vezes a gente fica num limbo, a gente lê as coisas, mas a gente não entende muito como que fazer. Mas o grande ponto aqui em casa, o que nos ajuda e nos ajudou muito, que a gente aprendeu, foi fazer devocional com os nossos filhos e fazer culto no lar com os nossos filhos. Né? Então a gente se dedica a voltar o nosso lar para Deus. Nesse mesmo capítulo aqui de Deuteronômio, aqui embaixo ele fala, né? E ensinará aos teus filhos, também amarrará como sinal da sua mão, até se escreverá nos batentes da tua casa e das tuas portas. Tem que ser nítido, seus filhos têm que saber que você serve ao Senhor. Seus vizinhos têm que saber que você serve ao Senhor. Será que a minha vida, a minha rotina, ela tem apontado para o Senhor? Será que a minha casa tem falado para os meus filhos? Será que os hábitos que eu tenho hoje em dia, eles deixam claro para o meu filho que o Senhor é a coisa mais importante? Que eu amo o Senhor de todo o meu coração. O ponto é que eu preciso ser exemplo para os meus filhos. Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Se você é pai, se você é mãe, você é o primeiro exemplo que seu filho tem. E pelo exemplo que você tem dado, o seu filho vai ser um discípulo de Jesus? Ou ele vai ser só mais um no meio da multidão? Que vai a Jesus através das bênçãos, que ouve falar de Jesus, vai até ele quando precisa? Ou será que ele vai ser um discípulo comprometido? Como que tem sido a minha vida com Deus? A minha vida de devoção, não estou falando da minha vida de devoção familiar, a minha de devoção individual também. Como que tem sido? Meu filho tem visto isso? Meu filho tem visto em mim um exemplo que ele pode seguir? Será que eu tenho buscado viver uma vida que os frutos do Espírito eles estão reverberando dentro da minha casa? Será que meus filhos têm visto o meu compromisso de servir a igreja? Será que meus filhos têm visto o compromisso de eu buscar na palavra a resposta para qualquer situação que eu estou passando em casa? Será que meus filhos têm me visto orando? E mais do que pelas nossas palavras, os nossos filhos estão sendo moldados pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelos nossos hábitos, pelas nossas práticas. E eu tinha já desde sempre, desde que eu me converti, graças a Deus, eu aprendi a ter práticas de devoção individual com Jesus. Eu já tinha meu momento de oração, meu momento de devoção, enfim. Mas a Bíblia, ela ensina, e quando ela vai falar lá, ensina a criança no caminho que ele deve andar. O ponto aqui é que muitas pessoas, eu acredito que estão achando que é só apontar o caminho. Não é ensina a criança o caminho e ela não vai se desviar. É ensina a criança no caminho e ela não se desviará. É junto com ele. É prática. Não é só teoria, não é só falar assim, filho, é isso que é o certo.
Não, o meu filho tem que me ver fazendo certo. Eu tenho que estar no caminho com ele. Ao deitar, ao levantar, na mesa. Eu tenho que fazer com ele. Eu acho muito que o exemplo é muito importante. Mas mais do que o exemplo, é necessário fazer junto. Eu não quero que eu chegue mais velho e os meus filhos falem assim, nossa, meu pai era o cara dos esportes. Eu sempre vi o meu pai fazendo esportes. Eu sempre vi o meu pai correndo. Eu sempre vi o meu pai fazendo crossfit. Não, eu quero que os meus filhos, quando eles estiverem em uma idade, eles falem assim, não, eu aprendi a correr com meu pai. Eu aprendi a deixar esse hábito na minha vida, porque meu pai fez eu fazer com ele. Eu fiz com meu pai me ensinou, meu pai fez eu amar isso. Tá vendo que é totalmente diferente eu ter uma pessoa que faz do que ter uma pessoa que faz junto? Não adianta nada eu só praticar atividade física se eu não trazer os meus filhos para fazer isso comigo. Se eu não inculcar isso nos meus filhos. E aí, quando a gente vive essa vida de tipo apontar só o caminho, esse caminho faz isso. E a gente não vive isso, a gente é hipócrita. A gente é hipócrita, a gente fala com os nossos filhos, vai pra igreja, você tem que ir pra igreja. E quantas vezes eu vi, né, pais que chegavam em mim quando eu era mais novo e tava ali liderando adolescentes e tal. E pais que falavam, não sei o que eu faço com meu filho adolescente, eu falo com ele que ele tem que ir pra igreja, eu falo com ele que ele tem que fazer tal coisa, que ele tem que fazer tal coisa. Mas a maioria das vezes, o testemunho daquele pai não era o testemunho de um cristão genuíno. Porque não adianta ir pra igreja, a gente tem que viver isso na nossa casa. A gente tem que ser igreja dentro de casa. Não é só ir na igreja no fim de semana, não é só levar meu filho no fim de semana para cumprir uma tabela, ou para um evento, para um compromisso. Não, eu tenho que viver isso na minha casa. O meu maior desejo é que quando eu estiver velho, não é meu filho falar que me via lendo a Bíblia pela manhã quando ele acordava, ou orando pela manhã quando eu acordava, sabe? O meu maior desejo é que os meus filhos façam isso. Eu quero que eles recordem do nosso culto familiar. E eu, como aquela pessoa que não sabia, que não fui criado num ambiente que teve devoção familiar, eu quero que eles aprendam aqui e que eles tenham a base do que eles fazem com os filhos deles. Eu quero que meus filhos se recordem quando eles estiverem mais velhos, que todo dia, antes da gente dormir, a gente lia uma história bíblica e a gente conversava a respeito daquilo e a gente orava. A gente orava pelos nossos amigos, a gente orava pelas nossas dificuldades. Eu quero que isso se torne um hábito na vida deles. Nós somos responsáveis por criar um ambiente de adoração dentro do nosso lar. Nós somos responsáveis em criar um lar piedoso. Então eu quero dar algumas sugestões para vocês de práticas que vocês podem fazer aí, que vai transformar o ambiente de vocês, vai transformar o lar de vocês. E pode parecer que é coisas difíceis, mas não, são coisas simples, pequenas, mas o poder está na repetição. O poder não tá em eu fazer uma coisa enorme, grande, num dia e ficar 7 dias sem fazer. Não, é eu fazer aquela pequena coisa todo santo dia. Então aqui a gente tem o hábito de fazer culto no lar. Praticamente todos os dias, né? De segunda a sexta, sábado e domingo ali a gente não faz, porque tem os compromissos na igreja já. Mas de segunda a sextas a gente faz um culto no lar. Que é simples, oração, leitura de um versículo ou de alguma historinha bíblica com eles, conversa a respeito disso e faz oração de novo. A gente canta um louvor. Isso tudo, gente, não dura 10 minutos. É 10 a 15 minutos no máximo, porque tem que ser curto. A gente gosta de fazer pela manhã, tem gente que gosta de fazer pela noite. Tá tudo bem, tá? Então a gente decora, a Amanda decora versículo com os meninos. Então a gente tira um versículo por semana e todos os dias de manhã, na hora do culto, a gente fala esse versículo e geralmente chega na sexta-feira eles já estão com o versículo decorado. A gente decora versículos em família. Os pais fazem devocional. Eles veem a gente fazendo devocional, a gente tendo essa preocupação, não só o devocional com eles, a gente faz devocional individual. Porque nós precisamos disso, nós precisamos de palavra para nos alimentar. A gente ora antes de todas as refeições. Oração simples, rápida, não precisa, gente, de nenhum floreio. Quanto mais simples, melhor é. De preferência, a gente começa a oração sempre da mesma forma, porque passa 2, 3 dias você orando, seu filho já vai conseguir orar. E o que eu faço aqui quase todos os dias é ler uma historinha com eles antes de dormir. Eu gosto de ler uma história sequencial com eles, da Bíblia, né, de ordem cronológica. E eu leio um pedaço dessa história com eles, a gente conversa e por último a gente ora ali no final. Então são pequenas coisas que a gente coloca e faz todos os dias para que os nossos filhos compreendam que a nossa casa é uma casa de pessoas que amam a Jesus. É uma casa de pessoas que organizam toda a sua vida em torno de Jesus. Nós somos responsáveis e precisamos começar a criar de forma intencional uma rotina para que a fé dos nossos filhos
seja cultivada, para que os nossos filhos se acheguem a Cristo. Nós precisamos abrir oportunidades para que o Espírito Santo fale com os nossos filhos. O desejo maior é que os nossos filhos se apaixonem por Jesus e vivam uma vida que busca a semelhança com Jesus. Eu vou ficar muito mais feliz se meus filhos forem discípulos de Jesus. É isso que eu quero. Eu não estou criando pessoas para serem bem-sucedidos, para serem ricos. Não, eu estou criando pessoas, estou criando meninos, homens que serão discípulos fiéis de Jesus. É aqui que é o ponto. É isso que é a coisa mais importante. Nós não estamos aqui nesse mundo para sermos felizes, para sermos bem-sucedidos. Tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode acontecer, mas o ponto principal é que nós estamos aqui aguardando a volta do nosso Senhor e que nós precisamos criar os nossos filhos para que eles amem a Jesus e para que eles sejam salvos. A coisa mais importante é a salvação dos nossos filhos. Não é o quão bem-sucedido ele é, não é o quanto de dinheiro ele ganha, não é o quanto ele é talentoso ou o quanto de atividade ele precisa fazer. Eu preciso inculcar a palavra de Deus nos meus filhos. Você não pode ficar esperando que seu filho se torne crente por acaso. Vai chegar a 18 anos e ele vai ser só um filho de crente. E que começa a ir para a faculdade, e que pode se desviar, e que a namorada já vai fazer ele sair da igreja. E enfim, seu filho não vai se tornar cristão por acaso. Ele precisa conhecer Jesus. E é você que tem que apresentar Jesus para eles. Então nós precisamos sim abraçar hábitos, ações dentro da nossa rotina para que facilite para o Espírito Santo agir na vida dos nossos filhos e na nossa vida. Nós precisamos organizar a nossa vida em torno do nosso Mestre, de quem nós seguimos, que é Jesus. Então chama sua esposa, chama seu marido, converse com ele, defina alguns momentos para vocês, como família, adorarem a Deus. Eu dei alguns exemplos para vocês. Vê o que mais faz sentido para você encaixar na sua rotina. Mas eu quero deixar uma prática já para você. Defina um horário de manhã, na hora do almoço, se for preciso, até na mesa. A gente faz culto lá aqui na mesa enquanto a gente está comendo. Tá tudo bem. Mas faça devocional. Leia a Bíblia com seus filhos todos os dias. Ore com seus filhos todos os dias. Deixe eles entender que eles são povo de Deus e eles precisam se apaixonar por Jesus. Então defina isso com seu marido e comece amanhã, se for preciso. Mas converse com seu marido antes, converse com a sua esposa antes. Defina isso. Não negocie o seu tempo de devoção familiar. Se não tivermos hábitos de devoção familiar constantes dentro do nosso lar, nós não vamos ser diferentes daqueles que não são crentes. Se não adotarmos isso, nossos filhos vão ser envolvidos por ideias, ideologias, atitudes e narrativas que afastam eles de Cristo, mesmo às vezes eles estão dentro da igreja. Lembre-se, a sua casa é um lugar de adoração. A sua casa é uma Betel. Quero orar com você hoje. Senhor, eu quero que o Senhor nos ajude a orientar a nossa vida no Senhor. Nos ajude a colocar o Senhor em primeiro lugar dentro do nosso lar. Nos ajude a criar os nossos filhos na disciplina do Senhor. Nos ajude, Senhor, a inculcar neles, a fazê-los amar o Senhor. Que o Espírito Santo use as oportunidades simples e cotidianas do nosso dia a dia para que os nossos filhos sejam moldados conforme Jesus. Que nós, como Pai, Jesus, saibamos buscar em Ti, que é a fonte de tudo, discernimento, sabedoria para lidar com os nossos filhos e para levá-los ao Senhor, Deus. Esses filhos são Teus e nós queremos devolvê-los a Ti, Jesus. Santos, nós queremos devolvê-los a Ti, Jesus, apaixonados pelo Senhor. Nos ajude nessa tarefa que não tem sido fácil, mas nós sabemos, Deus, que é possível. Por isso, nós Te pedimos ajuda. Ajude-nos a fazer do nosso lar, Jesus, um lugar de adoração, um lugar de encontro contigo, um lugar onde o Senhor é revelado aos nossos filhos e a nós também, Deus. Faça-nos nossos filhos amar a palavra, mas antes faça nós amarmos a sua palavra, Deus. Esse é o desejo. Amém. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal e envie esse vídeo para algum pai ou alguma mãe que precisa vê-lo. Até mais.